Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o advogado, especialista em direito previdenciário e outras especializações, Matusalém dos Santos. Você pode ver essa entrevista nossa conversa, no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao advogado Matusalém dos Santos no e-mail ciência.pesquisa@unicef.br. Tudo o tempo passa muito rápido e realmente o assunto é muito interessante. E as pessoas que nos assistem, elas precisam de conhecer essas coisas, porque uma das coisas, Matusa, que a gente fica pensando é o seguinte: a nossa cultura também não é de pensar em possibilidades, não é de pensar em nos proteger com anjos da guarda, tipo seguros, previdência, enfim, e aí nos leva a hábitos que os alunos de educação física chamariam de hábitos deletérios, né, que acabam nos corroendo bastante. Então, veja bem, o fator previdenciário, ele não é, longe disso, um óbice para você usufruir da sua aposentadoria, né? Dá para ver que ele é importante, salvaguarda o governo. E aí eu observei uma fala tua da terceira audiência pública sobre o cálculo da aposentadoria. Nós tínhamos um fator que era os últimos 36 meses para calcular um benefício. E agora se calcula de outra maneira, não é isso? Exato. Conta pra gente como é que funciona isso. Então, esse é um outro lado do cálculo do benefício, né? Quando você vai calcular um benefício previdenciário, nós estamos falando aqui da previdência do regime geral, que é do setor privado, né? Empregado, do setor privado, contribuinte autônomo, empresários e tal. Nós não estamos falando da previdência do servidor público, que aí que aí está no artigo 40 da Constituição, os chamados regimes próprios de previdência e tal. Então, nós estamos falando aqui do setor privado. Claro, mas eu só quero fazer uma interrupção. No Estado, por exemplo, nós tínhamos antes o IPESC e agora o IPREV. Isso é outro sistema. São outras regras de cálculo, lá não tem fator previdenciário, é totalmente diferente. Tá certo. O fator é só para as pessoas que vão se aposentar pelo INSS, aliás, como se diz. Mas é a grande maioria da população brasileira, né? A proporção é assim, por exemplo, eu não sei cálculo de servidor público estadual, mas servidor público federal, que também é regime próprio, tem em torno de 1 milhão de pessoas aposentadas ou pensionistas e 1.100.000 pessoas trabalhando, contribuindo, servidor público federal. No INSS, tem aproximadamente 29 milhões de pessoas já recebendo benefício da Previdência e em torno de 55, 57 milhões de pessoas que contribuem para receber um dia. Isso sou eu, você. Exatamente, né? Isso. A parte dos que estão nos ouvindo e tal. Mas eu quero fazer outra interrupção. Houve Nós temos que fazer um programa de 1 hora. É verdade. Houve um comentário muito grande, o mass media aí, as televisões anunciaram todas aí aquele problema da Assembleia de Aposentadorias, que haviam entraves, enfim, pessoas que se aposentaram por invalidez, que estavam sendo revistas. Tens algum conhecimento desse problema que ocorreu com a Assembleia nossa do Estado? A ALESC, a Assembleia Legislativa, né? Isso. Então, o conhecimento que eu tenho é o que eu ouvi também pela mídia. Eu sei que o deputado que levantou esse assunto é o deputado Jailson Lima, que também tem uma luta muito grande na área de acidente de trabalho, de prevenção de doenças, até porque ele é médico, né, entende disso. E como lá era aposentadorias por invalidez, ele sendo médico, né, pôde ter uma visão assim do assunto, né? E é um deputado experiente, já foi prefeito, inclusive, da cidade de Rio do Sul. Ele levantou lá a suspeita, e ela acabou sendo confirmado, de muitas aposentadorias sendo deferidas irregulares. Pessoas saudáveis, que a aposentadoria era deferido politicamente, digamos assim. Infelizmente, né? E muitos salários altos, porque lá não tem o teto que tem aqui no INSS. O teto lá é teto de ministro do STF. Então, tinha aposentadorias de 20 mil, né? 20 mil reais. É um absurdo, né? Ele constatou também pessoas que, recebendo aposentadoria por invalidez lá, trabalhavam em outro órgão. Mas isso é crime, né? Então, realmente, o inquérito lá está se arrastando, é um inquérito difícil, porque mexeu com muita gente influente, claro, com certeza, também, né? Com certeza. Mas eu não tenho grandes detalhes, não. Então tá. Conta uma coisa, antes de voltarmos ao assunto do fator, eu queria te perguntar o seguinte: muita gente, e aí pessoas que a gente convive diariamente na universidade, professores, colegas, enfim, e algumas pessoas que não trabalham, elas não poderiam pagar, por exemplo, uma certa mensalidade para a Previdência, porque assim, agora ninguém gosta de pagar, nós não gostamos de pagar. Porque estamos jovens aí, 25, 30, 35 anos de idade. Não seria interessante alguém fazer um pagamento da Previdência como profissional liberal, até para garantir futuramente um conforto na sua vida? Como é que tu vês isso? Claro, eu costumo dizer assim,
Você só não fica velho se você tiver uma infelicidade, porque ficar velho é uma felicidade, né? Porque você não vai ficar velho se morrer, tá certo? Então, se você não morrer, você vai ficar bem velhinho, né? Isso que é maravilha da vida. E tanto a idade avançada, a velhice chega, né? Como também esses episódios, esses infortúnios, digamos assim, como invalidez, como óbito, chegam, né? E a Previdência Social, ela existe exatamente para isso, para cobrir, né? Para te resguardar. Eu costumo dizer que a Previdência Social ela é um guarda-chuva para a nossa sociedade nesse aspecto, que é te permitir uma fonte de renda, uma fonte de sustento, quando a tua força física não puder mais, por uma questão de idade avançada, ou por uma questão de saúde, ou quando, por uma questão de ausência, um óbito, você não puder suprir os seus dependentes. Então, a Previdência, ela é inquestionavelmente considerada mundialmente o melhor programa social, o melhor programa de distribuição de renda é a Previdência Social, no mundo, em todos os países do mundo, certo? E aí, então, né, falando do nosso fator, retornando então a essa questão, as pessoas devem pagar a Previdência. Devem pagar. E tem que tomar cuidado com o cálculo, né? Que o cálculo não é mais lá pelos últimos 3 anos. Exato. O cálculo é por tudo que você paga durante a vida, ou no mínimo de 94 para cá. E isso faz, então, com que as pessoas, às vezes, comecem a pagar a Previdência com valor muito baixo e, no momento de se aposentar, deixem para aumentar. Essa fórmula também não funciona mais. Certo? Você tem que pagar um período... Porque, na verdade, é no longitudinal, na verdade. Agora é a média longa. Antigamente era a média curta, os últimos 3 anos. Agora a média é por um período longo, né? Matusalém dos Santos, eu sinto te dizer que o nosso tempo acabou. Eu gosto, essa conversa é interessante. Você que nos assiste sabe do quanto é agradável conversar com a competência desse advogado, especialista em direito previdenciário. E eu vou deixar o seguinte, eu vou fazer um convite publicamente para que tu retorne ao Centro de Pesquisa, porque isso é ciência e isso é pesquisa, né? Para que possamos falar mais sobre isso, sobre os direitos do nosso cidadão e sobre também os nossos direitos, e os nossos deveres, aliás, e as nossas preocupações. Pode ser assim? Claro. Eu deixo então os microfones da Unisul TV, do Ciência e Pesquisa, para a tua fala final, Matheus. Então, eu vou só finalizar dizendo que as pessoas não devem ter pressa em se aposentar, principalmente nesse momento. Não se preocupem, porque os projetos que estão na Câmara dos Deputados, eles não têm, nesse momento, projetos para prejudicar. O debate lá é mudar o fator, ou acabar com ele, ou melhorar. Não é uma coisa que deve se resolver tão rápido, talvez ainda vá o ano 2012 inteiro. Tal. Agora, em 2011, é possível que se resolva lá um debate importante que tem lá, que é sobre a previdência complementar do servidor público, mas já avisar o público que está nos ouvindo, que a gente falou até agora, que é o pessoal do INSS, que em dezembro e janeiro não tem previsão de se votar nada em relação ao INSS, ao regime geral. Então ninguém assim tenha pressa, se preocupe que vai mudar a lei, vou perder direito, que isso não deve acontecer nos próximos meses aí. Muito obrigado, Matusalém, foi um prazer tê-lo falando com a gente no Ciência e Pesquisa. Obrigado também. Muito obrigado a você. Bom, foi a entrevista muito interessante, o tempo não nos ajudou muito, com um advogado especialista em direito previdenciário, Matusalém dos Santos. Você pode rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao advogado Matusalém dos Santos, no emergência.pesquisa.br. Muito carinho, nós vimos hoje nas imagens do José de Souza e o Fabiano Cruz, a produção do Rui e do Edivelto, o técnico Samuel dos Santos, coordenador, meu amigo Sérgio Souza, direção-geral do professor Hildo Silva da Silva. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.